queridos irmãos e irmãs do Senhor. Também saudamos os que nos acompanham pelas redes sociais aqui do santuário. A palavra de Deus nos fala os tempos futuros, a consumação dos tempos, o final da história. Fala tanto a primeira leitura como o Evangelho, tempos de... O Evangelho fala de tribulação, e o profeta Daniel, sua profecia, nos fala de um tempo de angústia. De fato, naquele tempo, o povo vivia numa situação difícil, mas ao mesmo tempo, o profeta, ele anuncia a intervenção de Deus. Então coloca a esperança diante do povo. E na palavra do Evangelho também vemos que esta esperança no Senhor se faz presente. Ele mesmo afirma: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. O Senhor, aquilo que Ele promete, Ele faz acontecer. Sua palavra realiza aquilo que Ele veio anunciar e viver no meio de nós. Essa esperança nós somos chamados a viver também neste tempo em que a vida se tornou tão difícil para tantas pessoas, sobretudo para os pobres. Então a Igreja, através do Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu o Dia do Pobre, a Jornada Mundial do Pobre. Esse já é o quinto dia em que lembramos de modo particular os pobres. E o Santo Padre, o Papa, nos lembra da importância de nós nos colocarmos a serviço destes irmãos e irmãs que vivem à margem da vida, que não vivem a sua vida como nós vivemos, que estão passando fome, vivem na miséria, sem teto, abandonados, não só nas ruas, mas também até às vezes em hospitais, asilos. Então são milhares e milhares de pobres em outros países, sobretudo refugiados, pessoas que se refugiam em outros países porque não encontram uma situação favorável por causa da revolução, guerra e tantas catástrofes também, não conseguem mais ficar no país. Então, procuram outros lugares, outros países e vivem uma situação de miséria também. Então, vemos tanta pobreza. E é preciso que a Igreja, nós como comunidade, nos preocupemos com esses nossos irmãos e irmãs. É claro que a solidariedade nesse tempo em que a situação ficou ainda mais difícil para os nossos irmãos e irmãs que vivem na miséria, na pobreza extrema, a pandemia trouxe mais problemas ainda. Mas graças a Deus também cresceu um pouco mais a solidariedade. Mais gente que generosamente ajuda, mais gente que vai ao encontro dos necessitados. O Santo Padre, o Papa, fala para não deixarmos eles bater a nossa porta, mas que antes avancemos, que vamos ao encontro desses irmãos e irmãs necessitados, que são tantos. E a Igreja também tem tantas comunidades, essas novas comunidades que vão ao encontro
dos moradores em situação de rua em São Paulo, por exemplo, e também pessoas abandonadas, oferecem abrigo, levam comida e até chegam a reunir os pobres. Me lembro, em 2017, dezembro, estava na Vila Maria, fui lá no Mosteiro São Bento, que é perto ali da Sé, de São Paulo, quem conhece São Paulo, e fui lá à tarde para rezar no mosteiro, às vésperas, com os monges. Depois, voltando, passei na catedral e encontrei a praça cheia de gente, mesas preparadas, e tantos padres, o senhor bispo, o arcebispo de São Paulo também estava lá, tinha ação, tinha gente dos pobres se apresentando, cantando, e foi oferecido ali na praça um banquete para esses que foram recolhidos da rua, aberto para todos os pobres. Um gesto bonito, em dezembro, fazendo este banquete, para o qual o Senhor chama todos, e sobretudo os marginalizados, quer que todos participem do seu reino, e a igreja tem que entender isto, tem que então estender as mãos a essas pessoas, oferecer também algo que os alegre, que lhes traga a esperança, uma palavra de orientação, de vida. Então esta igreja atual está fazendo em tantos lugares onde a pobreza é mais extrema, onde existem tantas pessoas que não têm morada. Temos em Joinville também, mas em São Paulo, Rio, é muito mais evidente esta situação. São lugares que eu conheço, mais ou menos. Então, meus irmãos, eu fiquei impressionado com aquele gesto. Nós temos na igreja hoje essas novas comunidades, como o Caminho, Toca de Assis, estavam lá, mesmo Shalom, Canção Nova, pessoas interessadas nos irmãos e irmãs, como nos pede o Santo Padre, mais pobres. Foi o Papa Francisco que instituiu a Jornada Mundial dos Pobres, e esta é a 5ª jornada, e claro que tudo isto também, a partir da igreja, atinge também a sociedade. Então nós queremos um mundo melhor, e temos que, como igreja, estar interessados, ir ao encontro dessas pessoas, os pobres. Jesus nos dá o exemplo, ele se fez pobre, assumiu a nossa pobreza, ele que era Deus, se despojou da divindade, despojou de todos os bens para assumir a nossa natureza humana e viver como nós, claro, menos no pecado, para nos resgatar, para nos salvar. Então ele abraçou os pobres, foi ao encontro deles, e é este exemplo que nós somos chamados a também seguir. E ainda, se olharmos a palavra de Deus, vemos tantas passagens que falam do pobre, da pobreza, que prometem tempos melhores para os pobres, sobretudo nas profecias. E o próprio Evangelho, Jesus mesmo que assume a profecia de Isaías, e que veio para realizar a sua missão junto aos pobres. Então, meus irmãos e irmãs, que fica essa mensagem para nós hoje, que existe em Deus sempre a esperança também para os pobres.
mas no momento presente, na realidade em que eles vivem, nós podemos ser instrumentos e levar esta esperança, levar a nossa ajuda, a nossa solidariedade e assim mostrar que é possível termos uma sociedade melhor, um mundo melhor, onde existe menos fome, onde existe menos pessoas abandonadas, doentes, maltratadas, tantas vezes também nas ruas. E somos convidados a ter também um coração de pobre. Há tantos ricos que têm este coração, que são capazes de ajudar tantas pessoas. E nós, quando podemos, deveríamos ter esta mesma atitude de ajuda, de fraternidade, de justiça junto a estes nossos irmãos mais pobres e necessitados, para construirmos um mundo melhor, mais de acordo com o plano de Deus, mais de acordo com a sua palavra de vida. Ele quis a vida plena para todos, por isso foi ao encontro dos pecadores, dos marginalizados, dos doentes, quis curar, libertar e trazer vida nova. E nós, cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, somos também chamados a esta missão de proclamarmos a boa notícia aos pobres e também de nos solidarizarmos com eles, ajudando a eles para vivermos uma vida mais fraterna, mais solidária com todos. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então as promessas do Senhor a todos nós, mas de modo particular a libertação, a salvação que veio trazer a todos, e de modo particular aos mais pobres, esta palavra há de permanecer. E nós temos que acreditar também no futuro melhor, mas também ajudando pela nossa vida, para que isto possa ser uma realidade, que tenhamos de fato um tempo melhor, que possamos também sair desta angústia que passamos ainda, essa tribulação, esse tempo da pandemia, e não podemos perder nós também a esperança de que o Senhor há de interferir e de que a sua palavra continua presente, suas promessas hão de se realizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.